Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, domingo 24 de março. Estou aqui mais uma vez com vocês para a gente poder seguir encaixando as peças desse quebra-cabeça em relação à busca pelo novo treinador. São várias as notícias que vão saindo, as informações, alguns nomes são especulados, foram vários já ao longo desse período, mas eventualmente é legal a gente conectar alguns pontos. E, por exemplo, lá na Espanha, o jornal AS, que é um dos principais periódicos espanhóis, trouxe a informação de que o Botafogo teria forte interesse em Quique Setién, treinador que já comandou o Villarreal, o Betis, o Barcelona, entre outras equipes. Esses foram seus 3 principais trabalhos e poderia, de repente, ser um dos nomes que está conversando com o John Textor. E aí entra essa questão da gente conectar os pontos. Eu não sei se você sabe, mas recentemente no seu Twitter, o Matheus Medeiros trouxe a informação de que aquilo que ele sabia era que o John Textor estava conversando com 2 nomes em paralelo. Um profissional que estava empregado, é o caso, por exemplo, do Pedro Martins, que tem contrato com o Algarafa até 30 de junho de 24, e um outro nome que estaria livre no mercado é o caso de Setién, que foi demitido em 2023 pelo Villarreal. E aí, com essa informação do AS, que eu vou destrinchar aqui para você, a gente começa a ter um cenário. Pedro Martins e Quique Setién podem ser esses nomes que John Textor vem conversando? É uma possibilidade, não dá para descartar. Porém, também vale destacar que o Wellington Arruda, recentemente, mais especificamente ali por volta do dia 19 de março, há pouco tempo, portanto, trouxe a informação de que Setién era sim cotado, mas que seu nome havia sido descartado, tá? Então teve isso também no noticiário botafoguense. Você vê que é uma colcha de retalhos. A gente vai pegando informação daqui, informação dali e vai tentando entender qual é o cenário. A certeza absoluta que a gente tem nesse momento em relação à escolha do treinador é que John Textor não vai contratar por contratar, isso já está muito claro para todo mundo. Ele não está com pressa para definir esse nome que ele considera o ideal para aquilo que ele quer implementar na SAF Botafogo. Um estilo de jogo mais agressivo, de posse de bola, propositivo, que sempre foi a ideia do Textor desde lá do começo. O Castro tentou implementar isso logo de saída, depois ele teve que adaptar de acordo com as peças que ele tinha disponíveis, né? E aí o time do Botafogo começou a melhorar a partir da segunda janela de 2022, né? A gente sempre lembra disso aqui. E, logicamente, agora, com o Textor querendo reconstruir Botafogo Way, essa questão do perfil do profissional é determinante para a escolha desse próximo treinador. Mas vamos dar uma olhada aqui no que o AS trouxe de informação lá na Espanha, tá? Para começo de conversa, Setién tem 65 anos, ex-Barcelona, Villarreal, está desempregado. De acordo com a reportagem, Setién é um dos nomes que mais ganharam força dentro da diretoria do Botafogo e existe a expectativa, inclusive, de que as negociações possam ser iniciadas e concluídas na próxima semana, com as duas partes muito interessadas em um desfecho positivo. Numa conversa com o representante de Setién, Textor recebeu a informação de que o técnico considera assumir o Botafogo por ser um clube com condições de ser protagonista no Brasileirão e na Libertadores, diz uma fonte citada pelo AS. A reportagem também traz declarações de uma fonte do Botafogo, dizendo o seguinte: o nome de Setién é um dos que mais gostam, embora ainda não tenhamos aberto negociações. O AS lembra ainda que Textor, que é acionista majoritário da SAF Botafogo, busca um técnico europeu para o projeto e diz que a única dúvida do Botafogo em relação a Setién é se ele poderia se adaptar ao calendário brasileiro com muitos jogos em sequência. Setién tem 65 anos de idade, sempre bom lembrar, tem uma carreira longa, porém nenhuma conquista. E esse é um dos pontos que mais chama a minha atenção quando comparado a Pedro Martins, que é um profissional mais jovem, tem 53 anos de idade, e claro, quando você considera a trajetória de um com a trajetória de outro, Pedro Martins no futebol grego foi tricampeão com o Olympiacos e campeão da Copa da Grécia. O Setién tem como talvez maior destaque na sua carreira, e claro, acaba chamando muita atenção porque era o Barcelona, aquela humilhação que o Barça sofreu para o Bayern de Munique. Você certamente lembra disso. Ele foi demitido, inclusive, logo após aquela decisão, né? Por conta dessa humilhação que o Barcelona sofreu. O Barcelona, que inclusive desde 2008 não ficava sem nenhuma conquista.
e com o Setien acabou naquela temporada não levantando uma taça sequer. Se eu tiver que comparar aqui Pedro Martins e Quique Setien, minha escolha natural é esperar pelo Pedro Martins, de verdade. É um treinador que tem o perfil que o Textor deseja. Ele tem contrato sim até 30 de junho de 24, mas o campeonato Qatari se encerra no dia 28 de abril, né, final do mês de abril, portanto. E aí, cara, a gente poderia ter um treinador chegando aqui em meado ali da fase de grupos da Copa Libertadores. É o cenário ideal? Na minha opinião, não. Eu gostaria de ver o treinador chegando por agora, para ele poder fazer a preparação da equipe. Mas o Textor, conforme o Ricardo bem comentou, tanto no blog da Zambuja lá no Fogão Net, quanto aqui no canal, o Textor ele mostra total tranquilidade quando tem que correr esses riscos, desde que o profissional com quem ele está conversando, em quem ele está mirando, seja o nome que ele considera certo para o projeto. Vamos aguardar, temos que seguir aguardando, não tem jeito, a gente vai tentando conectar esses pontos. O AS trouxe essa informação agora sobre o Setien. O nome do Pedro Martins também me parece estar ganhando força nesses rumores. Eu preferiria o Pedro Martins dentro desse cenário e eu quero saber a sua opinião. Pedro Martins ou Setien? Se estivermos entre esses dois nomes, qual a sua preferência? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E claro, lembre-se, 22h05 estaremos ao vivo aqui no canal para poder trocar aquela ideia sobre o Botafogo. Fechou? Um grande abraço, um ótimo domingo e até daqui a pouco.